Algumas das piores tragédias da história não foram explosões nucleares, radioativas ou atômicas. Elas foram causadas pelo desequilíbrio do clima, pelo aumento da temperatura do planeta, ou seja, causada por nós, humanos. E o mais assustador, muitas dessas tragédias poderiam ter sido evitadas. Hoje vamos falar sobre as ações humanas que estão acabando com a vida no planeta. E no final você ainda vai descobrir que existe um desastre ainda maior acontecendo a cada segundo. E que tem um culpado, ou melhor, vários. E um spoiler, não é você, nem eu e nem o Dani. Então se ajeita na cadeira porque no vídeo de hoje vocês vão ver como a humanidade está se autodestruindo. Puxa a vinheta. Ao longo da existência humana na Terra, os desastres provocados pelos seres humanos eram no geral bastante isolados. Chernobyl, Lago Karachay, as explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E já hoje as tragédias são no mundo inteiro. Acontecendo a todo momento. Até porque quando o ser humano descuida, o estrago não é só imediato. Ele continua por décadas e pode ser fatal, pois não acaba com o planeta, mas com a existência humana na Terra. Não é mais uma fábrica vazando lixo tóxico ou explodindo radiação. E agora a atmosfera está com muito mais gases de efeito estufa do que o necessário. É como se tivesse um grande cobertor em cima da Terra, que impede a radiação solar de voltar para o espaço, concentrando o calor aqui no planeta. E segundo os cientistas, quando a atmosfera fica desse jeito, o clima aqui no planeta se desequilibra. Esquenta demais de um lado, gela do outro. Chove muito em alguns lugares e a seca destrói territórios úmidos. Esse desequilíbrio traz as condições para a formação dos chamados eventos climáticos extremos. Tipo secas, ondas de calor, inundações, tempestades, tufões, furacões. E pode perceber que as estações do ano estão muito loucas. E agora então vamos te contar algumas tragédias que provavelmente você nem sabia que são resultados do desequilíbrio do clima. Furacão Maria, Porto Rico, 2017. Em 2017, o furacão Maria, de categoria 5, atingiu Porto Rico e apagou o país. Foram quase 3 mil pessoas que se foram, mas não pela tempestade em si, mas sim pelo sistema de saúde do país que entrou em colapso. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas, não tiveram assistência médica e tiveram que se virar, ou simplesmente ir de arrasta. Em média, as famílias de Porto Rico ficaram 84 dias sem eletricidade, 68 dias sem água e 41 dias sem sinal de celular. E o pior, estudos mostram que a intensidade do furacão foi aumentada pelo aquecimento do planeta. Ou seja, sem a crise climática, o problema teria sido menor. Verão, Europa 2022. Em 2022, a onda de calor que atingiu a Europa foi uma das piores já vistas. Foram mais de 61 mil vítimas em 35 países, só por causa do sol. Estava tão quente, tinha tanta pessoa sofrendo que os hospitais não aguentaram, entraram em estado de emergência e até mesmo algumas cidades tiveram que ser evacuadas. Sem contar nos incêndios que iniciavam do nada. Pensa aí, galera, calor, seca, rio sumindo, o povo ficando desidratado, tendo insolação e tudo isso aconteceu no mesmo verão. E segundo os estudos, o motivo são as ondas de calor, que acabaram ganhando muita força por causa do excesso de gases na atmosfera. O famoso efeito estufa, que você já deve ter aprendido nas aulas de ciência ou de geografia. Gelo, Antártida e Groenlândia. É difícil de imaginar que esses lugares que a gente vê em filme, coberto de neve, com geleiras do tamanho de prédios, possam se derreter, né? Mas com a situação no mundo de hoje, isso acontece. Só na Groenlândia, cerca de 266 bilhões de toneladas de gelo derretem todo ano. Na Antártida, são 135 bilhões de toneladas por ano. E isso é ruim, galera, pois mais águas acabam chegando nos mares e oceanos. E isso eleva o nível do mar, ameaçando invadir cidades costeiras. Tipo Santos, Recife, Salvador e além também de muitas ilhas. Isso só aqui no Brasil, imagina no mundo. Segundo alguns cientistas, altera as correntes oceânicas e geraria impacto na circulação de água do mundo, nos ciclos de chuva e tudo mais. Outra coisa que acontece é que quando o gelo derrete, o planeta perde a superfície branca que antes refletia a luz solar de volta para o espaço. E isso ajudava a manter a Terra mais fria. E sem essa boa parte do gelo, o que acaba sobrando são superfícies escuras, como a água do mar e o solo, que absorvem o calor do sol. E segundo alguns estudos, isso aumentaria a temperatura dos oceanos, da atmosfera e da Terra, afetando grande parte da vida marinha, matando corais, peixes e animais marinhos. Ursos polares, focas e aves da região
também são afetados. Rio Grande do Sul, Brasil, 2024. Vocês devem se lembrar das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em 2024. Cidades inteiras foram tomadas pela água. Foram cerca de 360 mil pessoas afetadas, em 106 cidades diferentes. E 20 mil dessas pessoas tiveram que deixar suas casas e se mudaram para outro lugar. Mais de 4.500 delas ficaram sem casa e tiveram que se virar sem ter onde dormir. E eventos como esse só se tornam mais frequentes e mais intensos. Sabe por quê? Porque o clima está ficando mais extremo cada vez mais rápido. Deixando tudo isso muito imprevisível. E aí já viu, né? Por isso que deveríamos nos importar cada vez mais com o clima e com o que está acontecendo no mundo, galera. Porque o tempo é algo que não volta mais. Entre 2000 e 2018, foram registradas 48 mil vítimas das ondas de calor só aqui no Brasil. E aí, quando alguns cientistas dizem que a gente está chegando num ponto crítico da saúde do nosso planeta, muita gente ainda fica surpreso. Saiu um estudo em setembro desse ano na revista Nature, que é uma revista de artigos científicos bastante respeitada, que liga diretamente as ondas de calor mortais dos últimos anos aos maiores responsáveis por tudo isso. As chamadas Carbon Majors, que são as 180 grandes empresas que mais lançam carbono na atmosfera. As ondas de calor se tornaram 200 vezes mais prováveis nos últimos 20 anos. E isso não teria acontecido sem as emissões dessas grandes empresas de combustíveis fósseis, que é petróleo, gás natural e o carvão mineral. Ah, e sabe essas ondas de calor no Brasil que acabamos de falar? Esse mesmo estudo da revista Nature mostra que aquelas ondas de calor que tivemos aqui no Brasil em 2010, que afetou Minas, Santos e Rio, teria sido praticamente impossível sem essas mudanças climáticas. E até aqui já deu para entender de quem é a maior parte da culpa, né? Tá, mas e aí, a solução qual é? Bom, a primeira coisa que todo mundo deve entender é colocar a mão na consciência e cada um fazer a sua parte. Isso daí você já deve ter aprendido desde criancinha. Só que isso, por mais que ajude, não é suficiente. O que realmente vai começar a resolver é impedir essas emissões de carbono. E você deve estar pensando, pô, mas aí como é que eu faço para ajudar com isso? Até porque são pouquíssimas pessoas envolvidas nas decisões reais sobre esse assunto. O que daria para fazer é pressionar as grandes empresas e também os governos a melhorar as políticas ambientais. Tá, mas como que a gente faz isso? Falando sobre o assunto, online ou offline, cobrando soluções, discutindo sobre o assunto e compartilhando conteúdos como esse. A ideia é promover a conscientização para gerar essa pressão, mesmo que de pouquinho em pouquinho. Focar o investimento em fontes de energia renováveis, que já se comprovaram ser mais baratas e viáveis. E tudo isso, galera, eu sei que às vezes pode até parecer um papo meio chato, mas não é sobre salvar o planeta. Porque o planeta, galera, ele se regenera, ele se adapta. Tudo isso que estamos falando aqui é sobre salvar as nossas vidas, que estamos aqui no planeta. E existem várias fontes de energias renováveis. A solar, a eólica, biocombustíveis, hidrelétrica e até a geotérmica. E o ponto é, já existe a tecnologia, o que falta é a vontade das grandes empresas. E é por isso que precisamos agir na raiz do problema, acelerar uma transição energética justa, com combustíveis de baixo carbono, e tudo isso se tornar algo acessível para todos. Segundo o mesmo estudo que citamos, se essas 180 maiores empresas reduzissem as suas emissões, cerca de 50 ondas de calor mortais poderiam ter sido evitadas. Então, pessoal, é agora ou nunca. O tempo é curto. E a gente, mais uma vez, não tá fazendo esse vídeo para espalhar medo, é só para informar geral. Porque informação nunca é demais, né? E gerar essa discussão sobre o assunto é muito saudável. E é sobre tudo isso que a COP30 fala. A COP é a Conferência do Clima da ONU, o maior evento do mundo sobre mudanças climáticas. Todo ano, quase 200 países se reúnem para definir metas que literalmente decidem o futuro do planeta. E isso é importante porque lá os países assumem compromissos reais. Reduzir emissões de carbono, proteger as florestas e garantir que os países mais ricos ajudem os mais vulneráveis a lidar com os impactos climáticos. Ou seja, é um momento em que o mundo inteiro se reúne para evitar que o planeta chegue em um ponto sem retorno. E é por isso que estamos fazendo esse vídeo agora, para mostrar que a hora de agir é agora. E que a gente realmente pode fazer a diferença. E antes de encerrar, um agradecimento especial ao Clima Info, que ajudou com dados, referências e informações nesse vídeo. Então, muito obrigado, Clima Info. E comenta aqui embaixo o que você acha
acha sobre tudo isso? Você tá fazendo a sua parte? Vai espalhar esse vídeo? E se você então gostou de saber um pouco mais, deixa o seu like e também não se esqueça de comentar aqui embaixo pra gente fazer uma discussão saudável, beleza? E em breve a gente volta aqui com esse assunto. Para falar sobre os 5 pontos climáticos não retornáveis aqui da Terra. E é isso, galera, até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!